dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa aula de linguagens formais e autômatos, nessa aula 10, que a gente vai falar especificamente de gramáticas livres de contexto, tá? Agora a gente começa a nossa unidade 2, que é justamente falar sobre novos tipos de linguagem, linguagens não necessariamente regulares, que são representados por uma classe específica de linguagem formal, que são as gramáticas livres de contexto, tá? Então, a gente começa o capítulo 2 do livro do Sibser e, por consequência, a gente vai começar a unidade 2 da nossa disciplina, tá bom? Então, vamos lá começar. Hoje a gente vai ver a introdução sobre a gramáticas livres de contexto, saber o que são essas gramáticas, definir o que são, a funcionalidade, para que são usadas, ver mais especificamente alguns exemplos de gramáticas livres de contexto e também saber a descrição formal de uma GLC. GLC vai ser a abreviação que a gente vai utilizar para gramática livre de contexto. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Só para relembrar vocês, a gente viu no capítulo 1 as linguagens regulares e dois métodos formais para descrevê-las. Seja de autômatos finitos, e aí autômatos finitos a gente dividiu em dois, autômatos finitos não determinísticos e autômatos finitos determinísticos, e a outra forma de descrever as linguagens formais foi através das expressões regulares. Embora a gente não tenha apresentado formalmente, existe outra classe de linguagens formais que são as linguagens não regulares. Se a gente trabalha com linguagens regulares, provavelmente existe uma outra classe de linguagens. E realmente existe, que são as linguagens não regulares. A gente não especificou, mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade, eu aconselho vocês lerem o capítulo 1.4 do livro do Sibser, tá? E, por exemplo, a gente tem uma linguagem aqui, essa linguagem 0N, 1N, que é uma linguagem não regular. Mas por que, pense intuitivamente, não é bem uma prova, mas pense intuitivamente por que essa linguagem ela não seria regular. Nós temos alguns exemplos de cadeias que pertencem a essa linguagem, que são cadeias. A cadeia vazia, quando o n é igual a 0, a cadeia 0, 1, quando o n é igual a 1, e assim sucessivamente. Conforme eu vou aumentando o n, aumenta os dois lados, as duas quantidades de símbolos, seja de zeros, seja de 1. Então, perceba o que eu acabei de falar. Se eu aumento as duas quantidades de símbolos ao mesmo tempo, eu precisaria de um autômato que precisasse reconhecer a primeira parte e a segunda parte ao mesmo tempo, simultaneamente. Porque eu teria que ter um controle dos dois lados da cadeia para, toda vida que eu leio um símbolo 0, no final eu acrescentar também um símbolo 0 ou esperar ler um símbolo 0. Como as cadeias podem ser arbitrariamente grandes, a gente não consegue definir um autômato finito determinístico ou não determinístico que represente essa linguagem. Porque eu poderia ter esse controle, de alguma forma, se eu fizesse para cadeias fechadas, para um n fechado com pequenos números, né? Como o n pode ser só maior que 0, então arbitrariamente ele pode ser de tamanho infinito. A partir de hoje, a partir dessa aula, a gente vai apresentar gramáticas livres de contexto, até o nosso final da disciplina, que são GL6, que é um método bem mais poderoso de representar e descrever as linguagens, tá? Os tópicos que a gente vai ver nessa unidade serão as definições de GL6, construção de gramáticas livres de contexto, o parsing, que é a análise sintática de uma expressão regular, e a definição de autômatos com pilha, que é uma nova classe de autômatos, também mais poderoso, que são equivalentes a gramáticas livres de contexto. Então, a gente vai ver essa nova classe de autômatos para definição de gramáticas livres de contexto, tá bom? Vai esquecer um pouco FNs, vai esquecer um pouco essa parte. Nem tanto, porque a gente vai também mostrar como transformar uma FN em uma gramática livre de contexto, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, vocês podem estranhar essa palavra gramática, porque, afinal de contas, gramática não é uma coisa que a gente está comumente relacionada à computação. Gramática surgiu originalmente como um estudo de estruturas das frases em linguagens humanas. Por exemplo, vamos considerar essa frase aqui embaixo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Todo mundo já conhece essa frase, todo mundo conhece a história por trás dela e tal, mas o que é interessante é que
As gramáticas livres de contexto e gramáticas em si, elas se preocupam com a estrutura da frase e com a estrutura de como montar uma frase. Por exemplo, apesar de cada uma dessas palavras terem um significado por si, a justaposição em qualquer ordem dela não gera uma frase com sentido, com significado. Eu preciso ter uma estrutura bem definida de sujeito, predicado, verbo e assim sucessivamente. E dentro do predicado tem o verbo, né? E assim sucessivamente para poder ter uma estrutura que possa ser entendida, que possa ser interpretada por um leitor, por um interpretador de texto, por quem está fazendo, quem está trabalhando com essa linguagem em si. Então, qualquer pessoa que leia português, ela consegue sentir e consegue chegar ao final dessa frase e entender o significado dela. Embora, depois de ter lido cada palavra acima, a gente reconheça que cada palavra tem o seu significado. E, como eu falei, a justaposição delas não necessariamente gera uma palavra, gera uma frase com um significado específico. Note que, se eu colocar a frase da forma rato, rei, de roupa, roeu, do o a roeu, apesar de ser os mesmos elementos e as mesmas palavras com os mesmos significados, eu tenho uma frase que ela não é entendida, porque ela não segue uma estrutura, ela não segue uma lógica para ser montada. Então, a gente vai precisar de algumas condições são necessárias, mas não necessariamente suficientes para garantir o significado dessa frase, como, por exemplo, os elementos léxicos. Os elementos léxicos são, por exemplo, as palavras, os símbolos, que fazem parte do alfabeto, que fazem parte da linguagem em si, tá? Que pertencem ao idioma, como aí está descrito nos slides. E a estrutura, a sintaxe, também é uma condição necessária, que é formada de subestruturas recursivas, como eu já adiantei para vocês. Por exemplo, para formar a frase o rato roeu a roupa do rei de Roma, eu separo cada parte dessa frase em uma estrutura específica, onde eu tenho o sujeito, depois o predicado, o verbo, e dentro do verbo eu tenho o objeto direto, dentro do predicado, melhor dizendo, eu tenho o verbo, o objeto direto, o complemento nominal e assim sucessivamente. Eu não vou entrar em detalhes porque acaba que a gente não está numa aula de português. E então é responsabilidade da gramática definir a estrutura sintática das frases e a partir daí de seus elementos léxicos. E assim eu formo uma estrutura para poder criar uma frase que possa ser entendida, possa ser interpretada por um determinado sistema que eu estou utilizando. A gramática, ela não se preocupa com o significado por si, ela vai se preocupar apenas com a estrutura e com a montagem dos elementos nessa estrutura. Então, basicamente, a gente pode entender a gramática como uma sequência de regras que fazem uma determinada linguagem. Então, por exemplo, a gente tem uma gramática livre de contexto aqui, que são uma sequência de regras. Eu vou analisar cada uma dessas regras, vou analisar cada elemento dessas regras em si, que formam uma gramática em uma linguagem natural. Então, a gente tem alguns elementos aqui, que vocês podem notar, que são importantes da gente saber o que cada elemento desse representa. Então, inicialmente, eu vou passar aqui o slide, depois eu volto, porque o outro slide está melhor. Inicialmente, vamos entender cada um desses elementos. Primeiro, eu tenho esses elementos à esquerda, que são minhas variáveis ou símbolos não terminais. E cada uma dessas linhas, ela define uma regra de substituição ou regra de produção. Então, eu vou ter uma variável ou símbolo, e do lado direito, eu vou ter uma regra de substituição desse símbolo, dessa variável, por um determinado elemento. Seja um elemento uma subestrutura, uma variável, ou um símbolo terminal, ou um símbolo não terminal, como eu já falei com vocês. Então, o que é, primeiro, o símbolo terminal? O símbolo terminal são símbolos que não podem ser substituídos por nenhum outro. Então, por exemplo, se eu cheguei na regra de nome, eu posso escolher qualquer uma dessas três regras e fazer a substituição por paletó, moça e dia.
posso fazer essa substituição e, a partir daí, este ramo da computação se encerra, porque eu não vou mais seguir a computação a partir daí. Ou seja, eu cheguei num estado terminal ou num símbolo terminal, como é chamado em gramáticas livres de contexto. Por exemplo, se eu pegar uma outra regra, essa aqui, sujeito, que vai para artigo e nome, eu tenho que o que está logo em seguida são subestruturas ou como se diz, variáveis não terminais, tá? Então, essas variáveis não terminais, elas vão ter que ser substituídas por outras estruturas, por outras variáveis não terminais ou por variáveis terminais em si. Então, artigo aqui leva para uma dessas duas regras e eu posso escolher qualquer uma dessas duas para fazer a substituição do artigo. Nome, como a gente analisou, pode ser qualquer uma dessas três regras. Então, o que a gente tem aqui é uma estrutura de uma gramática em linguagem natural composta por regras. Por definição, a minha variável inicial, por onde eu começo a computação, é sempre a variável que está na primeira regra, do lado esquerdo da primeira regra. Então, para a gente aqui, vai ser a variável frase, tá? Então, começando de frase, eu posso fazer substituição por sujeito e predicado, e aí eu vou fazendo a computação para cada um desses elementos ou dessas variáveis, até chegar em estados terminais de todas as minhas regras, tá? Aqui tem um exemplo da computação de duas cadeias ou duas frases que podem ser formadas por essa linguagem. Inicialmente, a gente tem que a primeira frase, a gente sempre começa pela nossa variável inicial. No nosso caso, é frase. E depois de frase, eu faço a substituição dessa raiz de frase, que é a nossa variável inicial, para sujeito e predicado. Então, de frase, eu tenho sujeito e predicado. Em sujeito, eu passo aí para artigo e depois nome. Então, artigo e depois nome. Predicado, aqui embaixo, por essa regra de substituição, a gente tem verbo e adjetivo. Então, predicado, tanto aqui quanto aqui, verbo e adjetivo. Em artigo, eu posso escolher duas opções. Ou eu escolho o artigo A, ou escolho o artigo O. Em nome, aqui eu escolhi o artigo A. Em nome, eu posso escolher paletó, moça ou dia. Neste caso aqui, eu escolhi moça. Em verbo, eu posso escolher é ou estava, escolhendo estava. E adjetivo, eu posso escolher tanto feliz quanto azul. Então, eu escolho feliz. E forma a frase, a moça estava feliz. Então, essa derivação é uma das possíveis, essa árvore sintática, ou árvore de derivação, a gente vai ver lá na frente que a gente pode utilizar os dois nomes. Comumente, a gente usa árvore sintática, tá? Mas pode ser que eu diga árvore de derivação sem nenhum problema. Então, voltando. A árvore sintática aqui mostra a construção de uma frase a partir dos elementos léxicos e das regras de produção dada pela nossa gramática livre de contexto. A gente pode também fazer uma outra frase ainda utilizando essa mesma estrutura, que é a seguinte. A gente tem de frase, novamente, a gente tem duas derivações, uma vai para sujeito e outra para predicado. Ok, é justamente o que a gente tem nessa linha da computação, de sujeito para artigo e nome, e de predicado para verbo e adjetivo. E em artigo, novamente, eu posso escolher a letra A ou a letra O. Eu escolho A propositalmente. Nome, eu posso escolher paletó, moça ou dia, escolhendo paletó. Verbo, posso escolher é ou estava, escolhendo estava. E adjetivo, eu posso escolher feliz ou azul. Escolhendo feliz, a gente tem a seguinte frase. A paletó estava feliz. Ela soa estranho e ela parece estar errada. E ela está errada no sentido português formalmente correto. Mas para a nossa gramática livre de contexto, ela está respeitando a estrutura. E como eu falei para vocês, gramáticas se preocupam em definir uma estrutura e se as cadeias geradas, as frases geradas, as palavras geradas
fazem parte dessa estrutura em si, respeitam essa estrutura. Se respeitar, então, de acordo com a gramática, está correta. Então, a frase, por mais estranho que pareça, a Paletó estava feliz, ela está correta gramaticalmente, no nível gramática livre de contexto, obviamente. Em português, ela está errada. Tá, professor. O senhor está falando de gramática, está falando de português, mas eu estou num curso de engenharia de computação, enfim, eu estou no curso de engenharia. Por que eu tenho que aprender gramáticas livres de contexto? Qual é a relevância para mim aprender gramáticas livres de contexto? Então, vamos para a melhor parte, que é as aplicações das gramáticas livres de contexto. A aplicação mais simples, que vocês já podem estar imaginando, é em linguagem de programação. Linguagens de programação fazem uso de gramáticas livres de contexto direto para verificar se a gramática, se a estrutura que vocês estão fazendo, se os termos que vocês estão utilizando fazem parte da gramática definida em linguagem de programação. Se essas cadeias de caracteres que vocês usam para programar realmente fazem sentido naquele nível de compilação, naquela linguagem que você está utilizando. Só para vocês conhecerem um pouquinho, as linguagens de programação e as gramáticas livres de contexto são utilizadas principalmente nas 5 fases de um compilador, que são as análises léxicas, a análise sintática, a análise semântica, a otimização e a geração do código. São as 5 fases do compilador. Vocês não precisam saber momentaneamente o que cada uma dessas frases, dessas fases fazem, mas só para em quesito de contextualizar vocês, análise léxicas e análise sintática, elas fazem parte da verificação dos elementos léxicos da compilação das linguagens de programação para testar a validade se todas as palavras que vocês estão utilizando e todas as estruturas, seja aspas, seja maior, maior, menor, menor em C++, por exemplo, fazem parte do contexto que vocês estão utilizando. Então, essas gramáticas livres de contexto são justamente para isso. Servem para testar a análise léxica e a análise estrutural, que é na análise sintática, para saber se a estrutura que vocês estão utilizando, ela respeita aquela que é utilizada na linguagem de programação que se está trabalhando. Então, na análise sintática em si, eu faço a verificação das combinações dos elementos léxicos apresentados no código-fonte e se eles estão corretos sintaticamente, se eles fazem sentido do jeito que eles estão montados. É nessas etapas que a gente pode utilizar uma comparação com o português, para ser um pouco mais claro, é onde acontece a análise morfológica e a análise sintática do português. A análise morfológica seria na análise léxica e a análise sintática é na própria análise sintática. Na análise semântica, essa terceira etapa aqui, é onde acontece a validação dos tipos e os operandos que vocês estão utilizando na linguagem de programação em si. Para que possa ser realizadas as operações, as chamadas de funções, é nessa análise semântica que isso acontece, tá? Otimização e geração de código é basicamente já a etapa final da compilação, onde eu estou otimizando o meu código para funcionar melhor e retirar redundâncias, essas coisas. E na geração de código, basicamente, eu estou transformando o código de alto nível, ou um código em qualquer linguagem, para assembly, para a linguagem de máquina, para aí sim ser processada pelo processador, obviamente. As gramáticas livres de contexto, elas permitem incorporar certas estruturas recursivas, como, por exemplo, expressões aritméticas, onde eu tenho as operações, por exemplo, A vezes isso tudo, que é B dividido por B mais 1, abre parêntese, e mais C vezes D. Essa operação em si, ela é uma operação recursiva, porque eu tenho que respeitar os parênteses, tenho que respeitar os colchetes em si, e por causa disso, essa operação, ela primeiro resolve B mais 1, depois resolve a divisão, depois resolve a multiplicação, para poder voltar para a multiplicação de A vezes o resultado disso tudo, tá? Então, é uma operação recursiva, por definição. Eu tenho que resolver, eu tenho que ler toda a cadeia
ir para os parênteses, resolver a divisão, resolver a multiplicação, resolver a soma, para poder resolver a primeira multiplicação. Então, é uma etapa recursiva e gramáticas livres de contexto permitem a gente criar estruturas que se preocupam com a ordem dos parênteses, a ordem das multiplicações, a ordem das divisões, ou seja, se preocupam com as prioridades das operações por si, tá? E também, gramáticas livres de contexto, ela permite a utilização de desvios, de estruturas de repetição, os laços FOS, os laços EFs, que induzem blocos alinhados, tá? Então, um outro exemplo de uma gramática livre de contexto, a gente tem as seguintes regras de produção. As variáveis A, que podem ser substituídas por 0 a 1, ou a variável A, que pode ser substituída por B. E a variável B, que pode ser substituída pelo hashtag. Só para relembrar vocês, esse primeiro símbolo, que aparece na primeira regra, que aparece do lado esquerdo da primeira regra, é a nossa variável inicial, que é por onde vai começar a computação. É a raiz da minha árvore sintática, tá? E uma gramática, basicamente, ele consiste de regras de uma coleção de regras de produção ou regras de substituição na forma variável, setinha, outra variável. Essa setinha quer dizer substituição e o que cada um desses elementos representa. O primeiro elemento, V, representa uma variável e X pode ser tanto uma variável, uma cadeia de caracteres, um símbolo terminal, tudo isso X pode ser. Como a gente tem nesse exemplo dessa linguagem, que eu vou chamar essa linguagem de G1, como está aqui escrito, tá? Então perceba, como é formado cada regra. Eu tenho uma variável, sempre na esquerda, que possa ser substituída por seta, por uma cadeia, seja composta de símbolos terminais e a própria variável, ou outra variável, como está aqui embaixo, ou posso ter uma regra simples que eu tenho uma variável que possa ser substituída por um símbolo terminal. Por simplicidade, a gente sempre vai utilizar as representações de variáveis por letras maiúsculas. No máximo, a gente vai utilizar, como o livro do Cipzer utiliza, alguns mnemônicos, como, por exemplo, essa EXPR, ou expressão abreviada. Mas sempre que a gente utilizar algo assim, que é um mnemônico, a gente vai usar esses parênteses angulados. Então, sempre que a gente utilizar uma variável por si, a gente vai utilizar a expressão em maiúsculo ou utilizar a letra em maiúsculo. E os símbolos terminais são análogos ao alfabeto que a gente utiliza, que a gente está trabalhando. Então, o alfabeto em si são normalmente letras minúsculas, são letras minúsculas, são símbolos, caracteres especiais, são letras, números, símbolos, e aí sucessivamente. Sempre a gente opta por utilizar letras minúsculas porque torna mais fácil a gente reconhecer o que é uma variável e o que é um símbolo terminal. E assim, quando a gente for fazer a nossa árvore, fica bem mais simples da gente saber onde precisa parar. A gramática por si, por definir uma estrutura de criação de uma linguagem, ela permite gerar várias cadeias dessa linguagem. Então é para isso que ela é utilizada, grande parte para isso que ela é utilizada, para gerar cadeias dentro de uma determinada linguagem. E para isso, como é que tem que ser feito? Primeiro, a gente escreve a variável inicial. Lembrando, a variável inicial é a que aparece na primeira regra, do lado esquerdo da primeira regra. Nessa gramática G1, é a variável A. Para cada variável V escrita na cadeia, encontre uma regra contendo V no lado esquerdo, V para W, e substitua o V pelo lado direito daquela regra. Então, vamos substituir a variável V pelo lado direito, W. E repetir esse passo 2, até não haver mais nenhuma variável. Por exemplo, nessa gramática, a geração da cadeia 00, hashtag 11, pela gramática G1.
como seria a derivação? Eu iniciaria pela minha variável inicial, faria a substituição utilizando essa primeira regra. Então, A substitui por 0 a 1. Novamente, utilizo a primeira regra para fazer a substituição da letrinha A por A0 a 1, substituindo. Então, eu tenho esses caracteres aqui em vermelho foram adicionados e esse em azul. Faço novamente a substituição utilizando a mesma regra. Então, agora eu tenho 3 zeros. Foram acrescentados esse 0, A e esse 1. Aqui em vermelho e em azul. Em azul eu tenho uma variável que ainda precisa ser substituída. Por fim, eu utilizo essa segunda regra de A para B. Então, de A para B, eu tenho essa substituição, ainda a variável B. E de B, eu troco o B, utilizando essa última regra, por hashtag. Então, eu tenho a cadeia gerada 00 hashtag 111. A sequência de substituições para obter uma cadeia ela é chamada de derivação, é denominada por derivação. Representando de forma mais simples, a gente pode utilizar essa representação aqui de baixo. A para 0 a 1, 0 a 1 para 00 a 11, essa outra cadeia aqui para 00 a 11, depois eu troco o A por B, depois eu troco o B pelo hashtag, utilizando essa última regra. Então, eu tenho uma derivação de A gerando a cadeia 00 hashtag 11. A partir da minha variável inicial, eu consigo chegar nessa cadeia. A gente vai ver mais na frente como fazer a representação de saindo de qualquer variável, chegar na minha cadeia final. A derivação ela também pode ser representada, essa derivação aqui, normalmente a gente chama de derivação linear. A derivação também ela pode ser representada por uma árvore sintática. Novamente, a geração da cadeia 00 hashtag 11 pela gramática G1, aqui representada, eu tenho duas formas equivalentes de representação da minha árvore de sintática para mostrar a derivação de A até gerar a cadeia 00 hashtag 11. Eu tenho essa representação e essa representação, que apesar de serem equivalentes, essa segunda ela é mais utilizada por ela ser esteticamente mais bonita e bem mais elegante, já que os símbolos terminais estão todos no mesmo nível, aqui, ó, e eu consigo visualizar mais fácil a cadeia gerada. Porém, essa aqui, ela também é utilizada, só que o detalhe é que eu tenho que, a cada nível de derivação, eu coloco os filhos, independente se os filhos são os terminais ou não. Então, de A, eu gero os terminais 0 e 1, e também uma derivação que vai para A. Em A, novamente, eu gero os terminais 0 e 1, e também uma derivação que vai para A aqui no centro. Novamente, de A, 0 a 1, de A para B e de B para hashtag. Então, a cadeia gerada aqui vai ser 0, 0, 0, hashtag 1, 1, 1. Já nessa segunda, a interpretação é de forma semelhante, também gerando A, que gera 0, uma derivação para A e uma derivação para 1. Eu coloco lá embaixo, na última linha de derivação, só para mostrar todos os terminais do mesmo nível. Do A, eu derivo para 0, para A e para 1. Do A, novamente, 0, A para 1. Neste A aqui, eu vou para B, de B para hashtag. Então, eu tenho, nesse nível, todos os terminais representados na minha cadeia. 00, hashtag 1, 1. Gerou a mesma cadeia, a representação é equivalente, só que essa aqui é a que a gente vai utilizar por ser mais elegante. Como a gente já utilizou ela antes, quando a gente estava mostrando esse exemplo aqui. A linguagem gerada por uma gramática G é o conjunto de todas as cadeias que podem ser geradas por G. A gente vai utilizar a mesma notação que a gente vem utilizando para linguagens formais e linguagens regulares, que é L, abre parêntese, nesse caso, como é uma gramática, a gente vai utilizar G. Então, LG vai representar a nossa linguagem gerada a partir da minha gramática livre de contexto.
Toda linguagem que possa ser gerada por uma gramática livre de contexto, ela é denominada, ela é chamada de linguagem livre de contexto ou LLC. Eu não gosto muito dessa abreviação de LLC, mas vocês podem achar em alguns livros, em alguns tutoriais aí pela internet, a LLC como representação de uma linguagem livre de contexto. Então, vamos pensar um pouco qual seria a linguagem formada pela gramática G1, dada por essas três regrinhas básicas. Vocês sabem dizer? Novamente, quando a gente quer definir qual é a linguagem reconhecida ou qual é a linguagem gerada a partir de uma gramática livre de contexto, por uma expressão regular, por um autômato finito determinístico ou não determinístico, o que a gente faz? Testa várias cadeias. Como testar essas cadeias? Fazendo as substituições para ver as cadeias que são geradas a partir dessas gramáticas livres de contexto. Então, a partir de G1, eu posso gerar as cadeias hashtag 0, hashtag 1, 00, hashtag 11 e assim sucessivamente. Como gerar o hashtag? O hashtag ele é gerado pela minha variável inicial, que pode derivar automaticamente para B e de B para hashtag. Então, hashtag ele pode ser seguindo este caminho de derivação. A cadeia 0, 0, hashtag 1, aqui representada, ela pode ser gerada a partir de A indo para 0 a 1, para essa primeira regra, 0 a 1 para B e de B para hashtag. Então, eu tenho essa cadeia gerada. A partir daí, façam vários exemplos, tentem testar para saber que linguagem é representada ou que linguagem é gerada a partir dessa gramática livre de contexto. Vocês sabem dizer? Eu acho que é bem fácil de notar que as linguagens geradas, ou a linguagem gerada, é a linguagem 0n, hashtag 1n, onde a gente tem n maior ou igual a 1. A 0, desculpa. Maior ou igual a 0. Quando o meu n for 0, aqui está m, mas é n. Quando o meu n for 0, eu vou ter o hashtag. Quando o meu n for 1, eu tenho 0, hashtag 1. Quando o n for 2, eu vou ter 00, hashtag 11. E assim sucessivamente, dependendo do meu tamanho de n, dependendo do tamanho de cadeias que eu quero concatenar antes e depois do hashtag. E essas cadeias são geradas a partir dessas regras aqui denominadas. Uma outra gramática que também aparece no livro do Zipzer é uma gramática de uma estrutura sintática de frases em inglês, onde a gente tem que uma sentença ela é formada por um nominal phrase e um verb phrase. E essas regras, essa sequência de regras, formam algumas cadeias através desses símbolos terminais e através das estruturas determinadas a partir de sentence e as suas derivações. Exemplos das cadeias que podem ser geradas utilizando essas regras, a partir dessas variáveis, são a boy sees, the boy sees a flower, a girl with a flower like the boy. São frases que podem ser formadas a partir da derivação de sentence. Eu vou fazer um exemplo aqui da derivação de a boy sees para mostrar para vocês qual é o caminho ou qual é a derivação a partir de sentence, como gerar a cadeia a boy sees. Então, a partir de G2, o que é que a gente tem? A derivação da primeira cadeia de a boy sees, a gente tem de sentence, noun phrase, verb phrase, noun phrase. A gente procura aqui, ó, noun phrase, eu posso para complex noun. Tem uma barrinha aqui, complex noun, prep phrase, eu escolho complex noun. Aqui tem um detalhe que eu não comentei ainda com vocês, mas já esse exemplo é excelente para mostrar isso. Quando eu tenho esse símbolo, essa barrinha, quer dizer que eu posso escolher essa primeira parte ou essa segunda parte. Essa barra separa duas escolhas possíveis para a mesma variável, para a mesma substituição. Assim, eu não preciso ter várias regras, como aqui, com a mesma variável. Eu posso colocar uma barra B aqui para suprimir essa regra. E é o que eu faço nessa noun phrase aqui, que tem essa barra. E tem outros também que tem também essa barra.
E isso resume bastante a minha linguagem. Eu não preciso criar uma linha para cada regra de substituição. Então, voltando. De complex noun e verbal phrase, eu vou fazer a substituição de complex noun por complex noun, é article mais noun. Então, article mais noun e verbal phrase. Verbal phrase. Article. Article eu posso escolher a ou the. Eu escolho a. E noun. Noun está aqui. Eu posso escolher boy, girl ou flower. Noun, vou para boy. Então, esse ramo da computação já foi todo resolvido. Eu não tenho mais nenhuma variável, eu não tenho mais nenhuma substituição. Eu já cheguei nos símbolos terminais. Então, falta computar agora verb phrase. Verb phrase, que vem aqui de sentence. A partir de sentence eu só repito ele, até chegar na parte que eu vou fazer a substituição para poder gerar as cadeias. Então, verb phrase, aqui, eu posso ir para complex verb ou complex verb com prep phrase. Eu vou só para complex verb. Complex verb, eu posso ir para verb ou verb e non phrase. Indo para verb, que é o que a gente tem aqui, de verb, eu posso escolher touch, likes ou sees. Eu escolho sees, então formo a cadeia, formo a frase, a boy sees. Utilizando a derivação, a partir de sentence, eu consigo chegar em a boy sees. Tá? Faça um exemplo para the boy sees a flower e a girl with a flower likes the boy. Façam a árvore de derivação ou faça a derivação linear, como eu mostrei aqui para vocês, para mostrar cada uma geração dessas cadeias a partir dessa gramática G2, tá? O primeiro vídeo acaba por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver as definições formais de gramática livre de contexto e vai ver algumas aplicações também, alguns exemplos também, tá? Então, aguardem para o próximo vídeo e até já!